é a continuação da segunda parte, tá? Então, como eu estava dizendo, fazendo você raciocinar no poder devido à ignorância ou inocência de não ser um pouco mais malicioso, perspicaz e estudar, conferir mesmo, fazer análise se realmente Deus está por trás disso. É o Senhor quem está falando. Será que é Deus que está falando na boca do seu pastor para você pegar o envelope sem querer saber o que está passando na sua casa e jogar a responsabilidade de providência divina nas costas de Deus, sendo que está nas mãos dele, no cofre da igreja, que não é a obra do Senhor nem a obra de Deus? A obra de Deus é o ser humano, é você. Ok? Então, percebem que aqui, né, no comando de Josué, Josué vai ler e vai falar para o povo que quando entrar em um arraial, numa tribo ou numa cidade, não é? Para tomar aquela cidade, tomar os animais, o gado, as meninas virgens, matar os meninos, os jovens, os adultos, os idosos, e matar as mulheres que tiveram relações, que foram casadas, menos as virgens, aqui não tem nada a ver com Deus. Isso é a cabeça, essa é a construção de um ditador, de um homem chamado Moisés, com todo respeito, não é? E olha que eu sou ascendente de judeu, não é? Mas também eu não posso ser idiota, trouxa, otário, não posso ser, ter uma mente infantil, cheia de fábula, de crença dessa maneira. Nós estamos em um mundo aqui real, em que a dor é real, a doença é real, a fome é real, a dívida é real, o preço para sobreviver caríssimo são reais, não é? Então veja só, tão somente guardai-vos do anátema. Anátema é tudo que não tem valor, maldito, não é? Para que não vos metais com a maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata, e ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Ué, mas se a cidade é maldita, se o povo é maldito, tudo é amaldiçoado dos pagãos, filisteus, cananeus, amorreus, jebuseus, né, egípcios, tudo é maldito. Só não é maldito o ouro, a prata, o metal e o ferro? Você não é burro, você não é idiota, você é inteligente. Para pensar. Por que o ser humano ainda hoje só dá valor para quem tem muita grana no bolso, para quem é rico, classe média, milionário? Só dá valor para quem tem um tênis caro de marca, uma calça cara, um celular caro, um notebook caro, uma casa cara, um carro caro, um cargo bom na empresa, para quem tem fama. Você não é bobo. Então você percebe que Deus não falou coisíssima nenhuma aqui para Moisés e nem para Josué. Isso é uma aplicação, é uma estratégia, um estratagema tributário, é o arcabouço fiscal, a economia do tempo de Israel. E quem era aí o chefão da economia, que ditava as regras, era Moisés. Entende? Por que as outras coisas são malditas? O ouro e a prata, e o metal e o ferro não são? Que Deus material é esse? Hein? Me responde. Então vamos lá. Agora para você, veja bem como que a vida do pessoal de Israel no tempo de Moisés e no tempo de Jesus não era fácil. Vou falar para você que os 3 tributos, os 3 impostos que eles tinham que pagar obrigatoriamente. Então essa história de pagar dízimo, oferta, voto, sacrifício, propósito, não é de agora. É bem antes de Jesus nascer. Sabe? Vai vendo a história. Só tem um erro aí. O povo já tinha moeda corrente, tinha dinheiro nessa época. Só que as pessoas davam como fruto da terra. Mas vamos dar só uma olhada nisso aqui. Olha só que legal. O primeiro dízimo de cada judeu obrigatório. Todo judeu maior de 20 anos de idade era obrigado a pagar ao templo um
tributo, ou seja, um imposto, não é? Anual correspondente a dias, né? Ou seja, dracmas, conforme a lei de Shemot, Êxodo 30, do versículo 14 ao 16. Então, todo judeu maior de 20 anos de idade era obrigado a pagar ao templo, sabe? Um tributo, um imposto anual, não era todo mês, não, todo pagamento. Vai vendo aí como que o cristianismo, o protestantismo, os evangélicos tornou uma coisa bem pior, não é? É todo mês, toda semana, todo dia, envelope, 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 envelope. Vou te mostrar um vídeo daqui a pouco que você vai ver o que eu estou falando, se você não vai raciocinar e vai falar, pô, esse cara tem razão. Olha só, Shemot 30, 14, 16. A obrigação de todo o jovem de 20 anos pagar um tributo em dracmas, não é? Ao templo, uma vez por ano. Diz assim o texto de Êxodo 30, do 14 ao 16. Diz assim, ó, em hebraico, tá bom? Ó, Kol Haver al Rapé Kudin Miben Esserim Shanan ou Hanan vai me alejar e tem Terumat Yariver, ou seja, o Senhor. Versículo 15, Riashir lo Yareber Verhadar lo Yameit Mimakhat Tzid Hash Hakel Latet et Terumat Yariver, o Senhor, Lekahaper al Nafeshor Teikren. Versículo 16, Velakareta et kase et kesef Hakporim mi et beni Israel vematata oto al vodat ochel moed ve chayach livenei Israel likaron lezikaron lifenei lezikaro lefenei yariver lechaper al nafesh chotei kren. Versículo 17. Vayedebar yariver el Moshe lemor. Assim diz o Senhor a Moisés. Veja só, né? Que coisa terrível, que coisa triste de se ouvir isso. Eu vou ler para você isso aqui agora em português. Então, o que eu li para você de Shemot, Êxodo 30, do 14 ao 16, não passa de uma jogada fiscal, tributária, pesada, opressora, não é? O arcabouço fiscal que você... O arcabouço quer dizer esqueleto, o esqueleto da economia do país inteiro, sabe? Toda a estrutura, toda a reforma, não é? Simplesmente para pesar no teu bolso, encher o bolso dos políticos, encher o bolso sempre do líder, do fundador, quem está na frente. Então, o Êxodo 14, o Shemot 14, o Êxodo 30, perdão, 14 a 16, está dizendo exatamente assim: qualquer que entrar, não é, no arrolamento de 20 anos e acima, dará a oferta ao Senhor. Isso é uma obrigação. Versículo 15. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. Você já ouviu falar aquela história da Igreja Católica? Já você acha que ela tirou de onde? Pagamento de bula papal, de indultos por perdão, pagamento para tirar a alma do purgatório, pagamento para ter um lugar, um terreno no céu, pagamento para cura, milagre, libertação. Tá aí, ó, Shemot 30, 16, não é? Perdão, Shemot, capítulo 30, versículo 15. O rico não aumentará, não é? E o pobre não diminuirá da metade do ciclo. Quando derem a oferta ao Senhor,
para fazer expiação por vossas almas. Fazer expiação, fazer purificação, orar, interceder, fazer rituais para a sua alma ser limpa, o seu espírito, a sua vida, aquela coisa toda. Olha, começou o chaveco, começa aqui. Êxodo 30:16, o último versículo diz assim: e tomarás o dinheiro das expiações, não é pedir, é tomar, é uma imposição. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Isso está lá em Êxodo 30:16. Só tem uma coisa, um detalhe que eu quero destacar aqui, é que toda essa promulgação, essa lei fiscal, esse tributo, essa cobrança, não é, das 11 tribos de Israel, é porque uma tribo só, que era a tribo dos levitas, que não trabalhava e vivia só para representar o povo diante de Deus. Rituais, carneiro, aquela coisa, matança, sacrifícios, holocaustos. Então, era obrigação das 11 tribos de Israel, ali entre 6 milhões de pessoas no deserto, não é, fornecer tudo isso. Ajuda, não é, animais, comida, roupa, porque eles não tinham direito. Está vendo o evangelho? O sumo sacerdote, os levitas, eles não tinham direitos a possuir terras e nem casas, nem carro, nem finança, como essa bandalheira, essa malandragem de hoje que você vê aí. Mas eu vou falar daqui a pouco por que as igrejas não pagam imposto, você vai entender, vai entrar na sua cabeça que não se trata de casa de Deus, coisa nenhuma, obra de Deus, coisa nenhuma. Se trata de um tremendo jogo teológico, dopador, entorpecedor, hipnótico, sugestivo, sabe? Para convencer você a acreditar que eles são iguais aos sumos sacerdotes do tempo de Moisés, o levita, o escriba, profeta. Não são nem aqui, nem na China. São 1 milhão de vezes piores do que esse povo no tempo de Moisés. Mas até aí, era só os levitas, realmente. Só a família é a descendência dos levitas, da tribo de Levi, descendência de Araão, que era abençoada dessa forma. Mas eles não faziam outra coisa a não ser templo, intercessão, aquela coisa toda. Só que o cristianismo, os padres, os papas, o protestantismo, os evangélicos vai tirar daí a desculpa, a justificativa pérfida, maliciosa, né? De forma de malandro, para poder se colocar como eles e tirar o teu dinheiro. É um tempo completamente diferente de milênios deles para conosco hoje. Concorda comigo? Então aqui você vai ver que, ó, tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás a serviço da tenda da congregação e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Então essa história vem daí, mas hoje está mais achincalhada, porque eles vão usar aqui, orar pela tua alma, você não pode ser da igreja, você vai para o inferno, não é? E todas essas, como eu posso dizer, invencionices, criações, através de publicitários contratados, o marketing, a publicidade, Fogueira Santa de Israel, Muralha de Jericó, o Poço de Jacó, a Porta Aberta, a Porta da Prosperidade, Corrente dos 318, Corrente dos 370, não é? A Corrente do Amor, Fogueira Santa, o Vale do Sal, o Tanque de Betesda, todas essas estratégias que eles usam é para tomar o teu dinheiro. Eles só falam em propósito, oferta, voto e obrigar você a fazer as coisas. Só que eles são terrivelmente, não é, o mal no mundo, porque não são descendentes de judeus, não são judeus. Até uma história parece aí que o Edir Macedo é ascendente do povo de uma família judaica, mas é um jogo, se for, de fato, não é impossível, não é? É um cara completamente pervertido, abominável diante de Deus. Não é só porque é judeu que é santinho, que é bonzinho, que é maravilhoso, não. Eu sei que eu trabalhei lá no Bom Retiro e eu vi o amor, a obsessão por dinheiro e o desprezo por uma pessoa que não tinha judia condições de pagar uma situação. Então, presta bem atenção que eu estou lendo para você, tá bom? Que Deus é esse? Que tudo que não é ouro, prata, cobre,
não é? Minério valiosíssimo, poderosíssimo, que rende grana, é maldito. E o ouro, a prata, o cobre, o metal e o ferro, pode pegar que não é maldito, que vai para o tesouro do templo, do Senhor. Senhor, coisa nenhuma. Vai para o Senhor homem, o Deus homem. Você talvez esteja fazendo tudo isso e alimentando um Deus homem, um demônio disfarçado de pastor e de padre. Vamos lá. Eu já falei aqui. Vamos para aqui agora. Também já falei essa parte. Aqui. Ok. Agora, eu quero mostrar agora um vídeo para vocês. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo, tá bom? Deixa eu correr aqui com essa parte aqui. Qualquer que entrar no arrolamento com 20 anos de idade e acima dará oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo quando a oferta ao Senhor para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o dará ao serviço da tenda da congregação e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer expiação por vossas almas. Pagamento pela purificação de alma. Ou seja, era animais, tal, mas foi convertido pelos fariseus no tempo de Jesus em grana, em dinheiro, em moeda mesmo. Que é o que nós temos hoje aí. Agora, o segundo dízimo, não é, consistia na obrigação de gastar em Jerusalém por ocasião das festividades em Jerusalém. Essa história de festividade, de congresso, de retiro, encontro com Deus, é tudo para tirar grana. Vamos viajar para Israel, quem ganha passagem, você que paga a passagem da agência de turismo, faz um acordo com o pastor, e o pastor arrecada o tanto de gente que eles querem, eles pagam milhares em reais, não é? Ou em dólar, que a pessoa não sabe, não é? Vai parcelando durante um ano, você está pagando a passagem do pastor, da mulher dele, do filho dele, porque ele que foi lá correr atrás para poder inventar essa história de ir para Israel, e vai de graça, hospeda e come de graça, e você cria um ponto, banca ele. Então, essas festividades, congressos, coisas, é tudo para tirar dinheiro. E o segundo dízimo consistia na obrigação de gastar em Jerusalém por ocasião das festividades em Jerusalém. 10% dos rendimentos da terra e de animais, gasto desse dízimo somente poderia ser dentro de Jerusalém, na cidade santa, e por lá está, por questão que lá está o templo, com todo o seu sistema de comércio, geralmente de propriedade dos sacerdotes, que se valiam da presença maciça, não é? Da presença maciça dos judeus, os quais davam à cidade um impulso econômico. Já ouviu falar de aquecimento na economia? Né? Um impulso econômico de proporções impressionantes, pois na celebração da Páscoa iam a Jerusalém 600 mil pessoas, judeus fora os outros que não eram. Você está entendendo? O terceiro, então, essa história de festividade, congresso, culto da mulher, culto do homem, culto do jovem, mocidade, festividade, é só para tirar dinheiro fora das campanhas. Fica esperto. Só você que não está vendo isso. O terceiro dízimo, e sempre tem que ser dentro da igreja, a tal Jerusalém, só lá, só lá, só lá. Não é? O terceiro dízimo correspondia às vítimas, às primícias, ao dízimo agrícola, que ao que parece era destinado aos sacerdotes. Tá vendo? Para os romanos era destinado 1/4 de todas as colheitas de corveia, trabalho árduo e penoso, destinado à alimentação das tropas romanas, né, baseadas no território palestino, instaladas ali. Ok? Vamos para
o outro vídeo para não ficar muito cheio aqui a live, tá bom?